Estamos de volta com Rotary Comunidade. Apoio Velocity, especializada em velocímetros, tacógrafos, taxímetros, instrumentos automotivos e rastreamento. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade. Estamos conversando aqui com a intercambiária Isadora Filgueiras, que esteve fazendo o seu intercâmbio na Hungria de 2011 a 2012. E ela estava nos falando sobre a tradição, a cultura do povo húngaro. E eu também gostaria de saber, além dessa questão toda da adaptação na família, como que foi a tua participação em Rotary? Porque o intercambiário ele fica vinculado, né? É quase como uma cartilha a ser seguida da frequência nos clubes do distrito onde está o intercâmbio, né? Qual foi a tua participação? Te levaram para muitas reuniões? Você verificou alguma coisa diferente de Rotary lá? Como que foi isso? Então, eu achei assim, o Rotary, foi assim, importantíssimo na verdade, porque eu fui em todas as reuniões, em todas, mas foi melhor, entendeu? Foi bom a gente ter ido, assim, não, na minha cidade tinha mais 4 intercambiários do Rotary. Assim, de outros países? Tinha uma do Equador, outra do Brasil, uma do Japão e uma dos Estados Unidos. Você mantém contato com esses? Sempre. A gente conversa bastante. Porque o interesse do intercâmbio é fazer a aproximação das pessoas dos países, das culturas. A gente sempre conversa, assim, a gente ficou bem amigas mesmo, sabe? Não diga. Mas era bom a gente ir, na verdade, olha, acho que eu não perdi uma reunião do Rotary, porque a gente ficava mais próximo dos rotarianos e isso fazia, assim, com que eles se interessassem por levar a gente para outros lugares. Então a gente participou lá tem como se fosse o Rotex, sabe? Sim. Então a gente foi no Dia das Crianças, a gente foi para uma fraternidade que eles tinham, assim, como se fosse uma creche. Uhum. E a gente levou docinho para eles, sabe, bala. Então, mas foi legal, assim, sabe? As crianças ficam felizes e a gente, por estar em outro país, é diferente, entendeu? Então foi bem legal. E a gente tinha corridas, sabe, maratonas várias maratonas, a gente fez parte, a gente ajudava e foi bem legal. E eles levaram a gente para viajar também. Eu tenho algum conhecimento da Hungria e lá mostra-se que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é altíssimo, né? É coisa de primeiro mundo. Uhum. Então, eu prevejo que os programas de Rotary estão mais voltados para a promoção da vida das pessoas do que necessariamente para cuidar da carência da população. Acho que lá você não deve ter encontrado muitos mendigos, pedintes, isso acho que na cultura deles não existe, né? Olha, é isso não mesmo? não tem. Sabe, isso foi uma Quando você diferença. disse creche, eu imaginei, poxa, pode ser uma creche de crianças necessitadas, mas considerando o IDH deles, acho que não, acho que é creche Não, porque... na verdade era uma creche, mas era assim, lá os pais trabalham, igual aqui no Brasil, mas trabalham muito. Mas lá aqui no Brasil a diferença é que lá eles não têm babá. Entendi. Então não tem alguém que fica em casa cuidando. Então eles deixam. Seria uma escolinha, sabe? Só que então eles deixam os filhos lá enquanto eles trabalham, assim, diferente aqui do Brasil que a gente poderia ter uma babá ou alguém que cuide. Sem dúvida. Entendeu? Fica mais isso mantido pelo poder público, quer seja do país ou do estado. Era da cidade, assim. Da própria cidade. A cidade que bom, é bom saber disso, né? Porque é importante que a gente faça essa comparação do que existe com o que nós deixamos aqui na partir da saída do intercâmbio, né? E o povo húngaro gosta mesmo de mostrar o que eles têm lá, eles são orgulhosos do que eles têm. Porque você disse que eles faziam questão de te levar para determinadas situações. E eles gostam, eles fazem isso com prazer. Fazem. E eles são presentes, sabe? Eles participam. Eu achei bem legal, assim. E você já aproveitou estar na Hungria, para fazer um avanço para outros países, porque a Hungria
Ela está no centro-sul da Europa. Ela faz divisa com 7 ou 8 países. Você conheceu a maioria deles? Ou algum? Conheci. E conheci outros por causa das viagens do Rotary. Sei. Tem 2 grandes viagens e a gente viaja assim pelos países. Uma viagem é para o norte e a outra é para o sul. Então a gente conheceu isso assim. Isso já é o programado, Isso, né, da tua estada lá no intercâmbio. Então né? assim, a gente conheceu eu conheci muitos países. Enriqueceu mais a sua cultura nessa oportunidade de intercâmbio. Né? Isso é muito bom. Agora, qual foi o seu aprendizado no dia a dia? O que você trouxe? Porque quando a gente leva a mala cheia. Eu ouvi essa semana assim, na viagem a gente leva a mala cheia de roupa. A gente espera que na volta a gente traga a mala cheia de conhecimento, né, de aquisição de coisas. Isso aconteceu com você? Como que vai ser o seu dia a dia a partir daí? Então, eu trouxe muita coisa, assim, sabe? Além do material, material. Não, o material eu nem trouxe tanto, mas assim, eu trouxe assim, é uma felicidade. Olha, eu posso falar que quando a gente vai pro intercâmbio, eu sou orgulhosa pelo meu país, eu gosto do Brasil, sempre gostei, mas a gente ganha uma coisa a mais, a gente sente que a gente é um país perfeito, sabe? A gente gosta e fala do Brasil para todo mundo e todo mundo pergunta, a gente fala feliz. Que conceito eles têm do Brasil lá? Samba, carnaval e mato? E Ronaldinho. Tem futebol também, claro. Mas eles conhecem. Eu até tive a oportunidade de ir numa aula e eu estando lá, era de geografia e eles estudam assim, tem várias aulas sobre o Brasil. Por ser um país grande. Sei. E um país, assim, muito importante, muito importante. Então, eles estudam sobre o Brasil. Que interessante. Entendeu? Muito bom. Vamos para outro intervalo, a gente volta em seguida. Tá? Para você que está em casa, nós estamos aqui conversando com a Isadora sobre o intercâmbio recém-realizado no ano de 2011, 2012, na Hungria. Ela está nos contando da sua experiência de viagem. Não saia daí, nos aguarde mais um pouco, faremos um novo intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade. Apoio Velocity, especializada em velocímetros, tacógrafos, taxímetros, instrumentos automotivos e rastreamento.